Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8º, falando sobre as leis morais, e no caso de hoje nós vamos falar, na verdade esse capítulo é da Lei do Progresso, vamos falar sobre Marcha do Progresso. Beleza? Vamos sem demora então para o nosso texto de hoje. E eu preciso achar onde é que está o mouse. Eu sempre me achei. Oi, mouse, tudo bem? Pergunta 779. A força para progredir retira o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Olha que legal. Então, o homem se desenvolve naturalmente, mas somos ajudados uns pelos outros. Daí fica aquela de estudos anteriores, porque que a gente vive em sociedade, né? 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha, essa é uma pergunta que a gente sempre cita nos nossos estudos, sempre, porque assim, é de suma importância que a gente possa compreender o que é progresso moral e o que é progresso intelectual, tá? E aí os espíritos respondem, olha, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, ou seja, o progresso moral acompanha o progresso intelectual, decorre. O moral decorre do intelectual, mas nem sempre acompanha. O que significa isso, Evandro? Significa que uma pessoa pode ser muito inteligente, muito avançado, entender de um tudo, só que moralmente é atrasada. Moralmente é bem ruinzinha, sabe? Como o contrário pode acontecer também, uma pessoa que intelectualmente é limitado. E a gente conhece muitas pessoas assim. Só que moralmente é ultra adiantado. Ou seja, uma pessoa simples, às vezes não sabe nem ler e escrever, mas tem um adiantamento moral que assim, dá de 200 a 0 de a maioria dos doutores pós-docs. Nós estamos falando de adiantamento intelectual, não que só sendo doutor ou pós-doutor que você tem um adiantamento intelectual, mas assim, tem muitas pessoas que não sabem nem ler e escrever, eu conheço, mas que moralmente são infinitamente mais adiantadas do que tudo nós juntos que sabe ler e escrever e sabe um monte de coisa. Então, as coisas caminham. Qual que é o nosso desafio como pessoas? Que a gente tente levar os dois juntos. A gente avançou um pouquinho intelectualmente, inclusive é mais fácil de fazer, né? Intelectualmente a gente avança um pouquinho, a gente arrasta o moral para cima. E assim por diante, para a gente seguir. Porque tem gente que vai adiantando só intelectualmente, vai e o moral tá lá embaixo. Entende? E não sobe. Então são aquelas pessoas que são muito inteligentes, mas passa todo mundo para trás, é egoísta, comete crimes, fazem tudo e mais alguma coisa e não estão nem... como é que dorme à noite? Dorme e ronca. Por quê? Porque o intelectual está lá em cima, mas o moral está lá embaixo, então não sente nem peso de consciência. Entende? Então existe. Aí tem uma subpergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, como é que pode o progresso da inteligência alavancar, né? Fazer trabalhar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o que é o bem e o que é o mal. Então, a gente escolhendo, a gente faz avançar o progresso, avançar o nosso moral. Como é que nesse caso, muitas vezes, sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também?
O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, pois é, passo a passo, passo a passo. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Como eu disse, né, ele não vai parar a marcha do progresso, né, que acontece, o progresso moral, o progresso intelectual, mas ele pode pode atrapalhar. Nós estamos vivendo num período do mundo que parece que a gente está dando ré, está dando passos para trás. E aí eu fui estudar a história, a evolução do homem, a evolução intelectual e moral do homem, não se dá de uma maneira linear. Retinho, hoje é melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje. Não, ele faz assim, de repente ele dá um recuo. Aí ele dá um salto, vai mais para frente, anda mais um pouco, aí dá um recuo. Nós estamos num momento de recuo da história. Por isso que parece que está tudo, gente, coisas, conquistas de 50 anos atrás sendo revertidas, sabe? Preconceitos, machismos, coisas que você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? O Espiritismo não diz que o mundo só anda para frente? O que está acontecendo? Porque a gente nitidamente está andando para trás. Então, nós estamos naquele momento do escândalo. Sabe quando Jesus diz assim, o escândalo tem que vir, mas ai daquele por quem o escândalo vem? Nós estamos no momento do escândalo, porque muita coisa estava debaixo do tapete. O ódio estava escondido nas pessoas. Foi preciso que, por exemplo, no Brasil, o ódio tomasse o poder e as pessoas revelassem quem são. Odiosas, preconceituosas, machistas, homofóbicas, racistas. E aí se sentiram representados e botaram aí para fora. O ódio saiu do armário, né? Eu não acho isso uma coisa ruim, porque fica mais fácil da gente identificar e se afastar das pessoas que não nos acrescentam, né? Dos odiosos de plantão. Mas, acredite, isso vai passar. O salto que nós vamos dar depois disso será imenso, imenso. Por quê? Neste momento, o intelectual, mesmo que seja avançado, não está no mesmo nível que o moral. O moral ficou para trás. Mas daqui a pouco o intelectual cobra o moral para a gente avançar na sociedade. E aí vocês vão ver, nós vamos ter grandes saltos, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, mas também no mundo inteiro. Ainda tem uma subpergunta. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retroceda? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Olha, quem falou isso foram os espíritos. Então nós estamos vendo hoje, nós estamos testemunhando muitas pessoas no poder, na política e fora dela, tentando barrar a marcha do progresso, tentando retroceder. Tem muita coisa que parece que a gente está na idade das trevas, né? E é o recadinho, que é que Deus vai fazer com essa turma? Na linguagem usada na época, pobres seres que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. E Kardec ainda dá uma explicação. Vamos ver o que ele fala. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe a uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas, mas, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaças juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Kardec sempre atual, e me lembra aí um dito do que atualmente está na presidência, dizendo assim, é a maioria que tem que decidir, não a minoria tem que se curvar com o que a maioria quiser. Não, isso é a lei da selva, isso é a lei da selva.
Uma sociedade mais adiantada é quando defende as suas minorias. Porque para que defender a maioria? A maioria já está, vamos supor, para que você vai defender heterossexuais, que são a grande maioria das pessoas no mundo? Para que você tem um dia do orgulho hétero? Faz o menor sentido. Todo dia já é o dia do orgulho hétero. Todo dia é o dia que um casal pode se beijar no meio da rua e ninguém vai vir com uma lâmpada ou com uma arma para atacar como fazem com casais gays. Entende que não faz sentido? E os espíritos são muito claros aqui. Olha que interessante, gente. Sendo o progresso... Aqui, quem está falando do Kardec, óbvio. Não está no homem o poder de opor-lhe. Ou seja, a lei do progresso, homem nenhum. Pode ser que tenha alguma lei humana colocada hoje por um congresso horrível que nós temos, um congresso nacional medonho que foi eleito, né? Que aprovam leis idiotas, absurdas, mas isso é temporário, vai cair. Ninguém pode se opor ao progresso de verdade. Olha que legal, é uma força viva. A ação pode ser retardada, mas não anulada por leis humanas más. Quando estas leis humanas más se tornam incompatíveis com o progresso despedaça. Gente. Gente. Esperança. Esperança porque não sou eu que estou falando, não estou fazendo nenhuma predição do futuro, é simplesmente o óbvio. Não, ninguém vai calar, ninguém vai ficar mais quieto, não vai voltar, não dá para retroceder. A gente está num ponto de recuo, mas daqui a pouco o avanço vai ser assustador de rápido. E quem ficou do lado errado, né, do lado do retrocesso, vai ter suas consequências. Não é castigo de Deus, é só consequência. 782. Não há homens que de boa fé fazem obstáculo ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe. Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Então não adianta, ninguém consegue ir contra o progresso, né? Você pode, gostei disso, né? Rodas, pequeninas pedrinhas debaixo de roda que vai ser passado por cima. 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Eita! Então, significa que quando a sociedade cisma em ficar estacionado, alguma coisa vai acontecer para abalar esta certeza e fazer o progresso. O progresso é inexorável, o progresso não tem jeito. Por isso que o Espiritismo é progressista. E se você não for progressista, desculpe, mas vai ser a sua última encarnação aqui no planeta Terra. Se você não for a favor do progresso da humanidade, do avanço das leis para mais igualdade, para mais justiça social. Se você acha que está bom do jeito que está e não quer mudar e tem saudade das coisas de antigamente, cuidado. Talvez essa vai ser a última vez que você reencarna aqui no planeta Terra, porque não ficarão aqueles que não sejam progressistas. E eu não estou falando nem do espectro político, eu estou falando da palavra em si, daquele que quer a evolução, daquele que promove a evolução humana em todos os seus aspectos. Se você está teimando em não querer a evolução humana, desculpe, minha amiga, meu amigo, mas talvez essa seja a sua última chance de estar no planeta Terra. Você vai ser levado para outros planetas mais atrasados, você vai sentir saudade daqui. Então comece a mudar o seu pensamento quanto a isso, tá? E quem sou eu para falar, porque eu estou aqui na teimosia para ser uma pessoa um pouco melhor, mas sim, sou progressista, por isso que o Espiritismo me deu muita tranquilidade, me trouxe respostas que as religiões não me traziam, né? E esse progressismo é que mais me atrai no Espiritismo.
é para frente que a gente anda. Olha a observação do Kardec. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Nossa, fora de série, essa observação fora de série. Mas vamos continuar aqui. Pergunta 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Gente, Kardec está falando de hoje? A impressão que eu tenho é que ele esteja falando exatamente de hoje, né? Olha a resposta. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chega ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Gente, que lindo! Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha, hoje essa lição, estas respostas estão assim consolando o meu coração. Não sei o seu, mas o meu coração consolando. Quando a gente vê tanto mal no mundo e por que isso está acontecendo. Pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Essa é das respostas mais interessantes que temos, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Então, assim, eles nos deram a resposta. O que a gente tem que atacar na gente mesmo? Porque, assim, nós só temos um jeito de melhorar o mundo. Nos melhorando primeiro, né? Não é nos preocupando com o outro. A gente tem que observar, tirar lições do comportamento de todos à nossa volta, mas alguma ação nós temos que fazer com a gente mesmo. A gente tem que observar. E o que a gente tem que atacar para ser melhor? O orgulho e o egoísmo. Então, não adianta. O progresso intelectual vai sempre acontecer. Então, isso faz parte. Mas o moral, nem sempre. Portanto, o que a gente pode fazer é combater o orgulho e o egoísmo. Vamos ver o que o Kardec nos diz a respeito. Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam muito apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegar antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar, com relação, de preferência, ao moral, do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o século XXIV haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o século XIV e o século XIX?
Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição cedilha maiúsculo O, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Maravilha, maravilha. Muito, muito bem esclarecido, não é? Então, que a gente possa nos esforçar para vencer o orgulho, o egoísmo e realmente caminhar, acelerar a nossa marcha do progresso moral. Porque intelectual, quer queira, quer não, nós vamos progredindo, né? A sociedade nos força a progredir o tempo todo. Um exemplo. Há um tempo atrás, né? Se não me engano, esse ano fez 15 anos, foi 2007, 15 anos do iPhone, do smartphone, que ninguém tinha. Quando eu dei o primeiro smartphone para o meu pai, ele quase me xingou, que jamais iria usar isso, etc, etc. E hoje não vive sem, está sempre dando bom dia para todo mundo, falando com todo mundo, interagindo, usa banco, usa um monte de coisa no smartphone. Então, o progresso intelectual, não adianta, de um jeito ou de outro, a gente vai ser levado a acompanhar. Os estudos mudam, as escolas mudam, vai acontecer. Agora, o moral depende da gente. Eu posso ser muito, muito inteligente, mas ser perverso, ser egoísta ao ponto de roubar aposentadoria de um velhinho, sabe? E não sentir nenhum remorso com isso. Significa que problemas de progresso moral. Então, se a gente combater nosso orgulho, nosso egoísmo, certeza que o nosso progresso moral vai acontecer. Muito legal, muito esclarecedor, né? No próximo episódio, nós vamos falar sobre povos degenerados. O que é isso? Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até lá. Tchau!